então para a aula 45, tá? Revisando o conteúdo, exercícios de vestibular sobre movimento uniforme, agora ficha resumo número 4. E nós vamos para a questão de número 13, uma questão que apareceu no Enem. A figura abaixo modela a distância percorrida em quilômetro por uma pessoa em um certo período de tempo. Bom, ele fala pessoa, né? Daí já dá uma ideia. Na verdade, ele não fala como é que a pessoa tá, né? Ele não fala se a pessoa tá de carroça, carro, avião, como é que tá. A pessoa. Em um certo período de tempo. A escala de tempo a ser adotada para o eixo das abscissas depende da maneira como essa pessoa se desloca. Qual é a opção que apresenta a melhor associação entre o meio ou forma de locomoção e a unidade de tempo percorrida nos 10 km? Bom, eu não sei a unidade de tempo. Ele fala nas alternativas as unidades, tá? Bom, o que número é esse aqui, ó? Aqui é 1, aqui é 2. Na escala, isso aqui me parece ser 2,5. 2,5 o quê? Não sei. Vamos testar a alternativa A. Se for por semana, tá? Então, qual será a velocidade? Notem que a velocidade é um ΔS por um ΔT. Nesse eixo aqui, ó, só pode ser S. Então a pessoa andou 10 km e olha a escala de tempo que ele nos dá. Ele nos dá 2,5 semanas. 2,5 semanas. Isso aqui, 10 por 2,5 dá 4 km por semana. Por semana. Será que uma carroça em uma semana andaria 4 km? Acho que não, né? Está muito pequena essa velocidade, então não é a alternativa A. Vamos testando aí para ver o que acontece. Agora, vamos para a alternativa B. Será que no carro anda 10 km por dia? Será que é isso? O dia tem 24 horas, mas nem precisa transformar. Ó. Será que está certo isso? 10 km, opa, 2,5 na escala, né? Então em 2,5 dias, será que anda 4 km em um dia? Será que está certo isso? Não, os carros andam, sei lá, 80 km em uma hora. Aí até ele pode andar, mas ele quer saber algo viável. Eu acho muito pequena, não é essa daqui. Pode? Claro que pode, mas aqui também. Muito devagar, mas não... nota que a questão do Enem, ele quer que o aluno entenda a lógica do dia a dia. Então, será que isso é viável? Acredito que não. C. Será que se fosse assim, ó, 10 quilômetros em 2,5 minutos, que daria 4 km por minuto? Será que uma bicicleta faz isso? 4 km em um minuto? Lembra que minuto é o que? Transformado para horas. Minutos dará, ó, um minuto é quantas horas? Um minuto é 1 sobre 60 horas. Multiplicando 1 sobre 60 invertido, vai dar 4 vezes 60, 240 km por hora. Uma bicicleta, também está errado. Muito grande essa velocidade. Essa com certeza. Não tem nenhuma bicicleta, eu acho, que chega a essa velocidade. Essa descartada. Agora, vamos lá, continuando. Eu vou passar aqui para cima, porque aqui eu reservei um espaço, ó, para a questão número 14. Tá? Vamos então aqui para cima. D. Agora, se fosse uma caminhada, 10 quilômetros, aí a unidade de hora em 2,5 horas, isso aqui dá quanto? 4 quilômetros por hora. Será que está viável isso? Bom, eu acho que sim, aí eu acho que sim. Ó, notem que se nós dividirmos por 3,6, se fosse 3,6 aqui, pertinho de 4, né? Por 3,6, isso aqui dá um pouquinho mais, um pouquinho maior que 1 metro por segundo. Opa, 1 metro em 1 segundo. Tá aí a alternativa correta. Tá aqui, D de Dinamarca. E só a última para ver, um avião. Será que um avião, alternativa E, anda 10 quilômetros a cada 2,5 segundos? Será que o avião anda a essa velocidade?
4 quilômetros por segundo? Pô, pessoal, eu acho que não, hein? Olha aqui, segundo no denominador é 1 sobre 3.600 horas. Isso aqui vai dar, só para vocês terem ideia, 14.400 km por hora. Não, aí não, nenhum avião, é muito alta essa velocidade. Então só para tu entenderes como é que é a ideia da questão do Enem. Ele não perguntou simplesmente calcule a velocidade, ele quis ver se o aluno sabia qual que era viável. Muito legal, é por aí as questões do Enem, muito boa essa questão selecionada. Vamos para a questão número 14. Em uma prova de 100 metros rasos, o desempenho típico de um corredor padrão é representado no gráfico a seguir. Então, ó, é um gráfico na 14 de velocidade pelo tempo. Pelo tempo. Aqui tempo em segundos. Tempo em segundos, tá? Aí ele pede o seguinte, com base no gráfico acima, em que intervalo de tempo a velocidade do corredor é aproximadamente constante? Pô, ele me deu um gráfico de velocidade pelo tempo. E me perguntou sobre a velocidade. Olha só, ele me deu um gráfico de velocidade e perguntou sobre a velocidade. O que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Olhar. Basta olhar. Eu não tenho que fazer nada? Não, é só olhar. Olha aqui. O que está acontecendo com a velocidade? Ó, passa o tempo, a velocidade aumenta, aumenta, aumenta. Notem que mais ou menos por aqui ela se mantém o mesmo valor, que é mais ou menos uns 11 metros por segundo. Então ela se mantém. Então ele pergunta assim, será que é de 0 a 1? Não, com certeza não é de 0 a 1. Será que é entre 1 e 5? Não, não é entre 1 e 5, aqui ela está mudando a velocidade. É só olhar, não estou fazendo nada. Será que é mais ou menos de 5 a 8? Opa, tá aí a resposta, entre 5 e 8. Será que é entre 8 e 11? Não, 8 e 11 ela já decresceu. Ó. Será que é entre 12 e 15? Não, não é entre 12 e 15. Então, resposta C de Canadá. Tá bom? C de Canadá. Tá aí, bem legal essa questão. Tá? Então, 14, C. Agora, a 15 também utiliza esse gráfico. Ele quer saber, ó, retomando o exercício anterior, podemos dizer que no trecho de velocidade escalar aproximadamente constante, ou seja, mais ou menos daqui de 5 a 8. Então tu tinha que ter acertado essa, ó. Se tu não acertar essa, tu não consegue. Durante um ΔT de 3 segundos, ele mesmo na anterior já destacou que é nesse intervalo de tempo. Ele teve um deslocamento ΔS mais ou menos de quanto? Mais ou menos de quanto? Lembra que ΔS é velocidade vezes ΔT, ou é a área. Agora, olha aqui, nota que a velocidade ela já passou um pouquinho do 10. Se fosse 10 e constante, eu teria esse retângulo aqui. Lembra da propriedade? A área do gráfico, o que a área do gráfico me dá? O ΔS. Se fosse a área com a altura 10, e a base 3, 3 vezes 10, daria 30. Ou seja, o ΔS seria de 30 metros. Então, mais ou menos, será que, ó, base, a velocidade 10 vezes 3, 30 metros. Beleza. Agora eu pergunto, nota que não é bem isso, né? Não é bem isso. Tem uma curva aqui, né, que vai para o 11 depois de... Bom, se fosse 11. Na verdade, aqui no desenho aí do livro, ele está um pouquinho melhor. Ele começa um pouco mais embaixo e sobe. Se fosse 11, seria 10 vezes... 11 velocidade vezes 3, daria 33. Bom, como eu tenho uma curva aqui, ele está indo depois, né, e eu não sei exatamente se é no 11 ou se não é, a pergunta é, será que é exatamente 33 a alternativa B? Não, não é exatamente 33. Porque é uma curva ali, ele está ficando reto, mas não tenho certeza. Será que é maior que 33 e menor que 36? Será que é igual a 36? Será que é maior que 36? Olha lá na alternativa A. Na dúvida, ó, tem que ver aí no livro, na dúvida, ele passa um pouquinho aqui, ó. Então, ele fica entre 30 e 33. Tá? Então, de novo, é aquele negócio, tem que ter mais ou menos uma noção e saber
quanto que é a área. Bom, não é 36 não dá, mas vai dar ali mais ou menos entre 30 e 33. Eu não tenho os valores exatos, então eu aproximo. 15 A de Argentina, tá? Então vamos para a questão de número 16. Questão 16 fala assim, vamos lá. A questão 16 nos diz o seguinte: na figura abaixo encontra-se representado um gráfico de distância percorrida por um Jeep em função do tempo num dado percurso. Selecione a única opção que contém a afirmação correta. Bom, vou começar essa questão já fazendo uma crítica. Não é a distância percorrida, tá? Isso aqui, sempre que aparecer isso aí, é uma questão que dá margem de ser anulada. Porque não é a distância andada, é a posição aqui. O correto ele teria que botar S. Ele chamou de distância. Tá? Ah, mas por que eu não posso chamar de distância pelo tempo? Já te explico. Então ele diz algo assim, ó. Ele diz algo, a figura está assim, até T1, depois está um pouco torto assim, até T2, depois isso aqui fica assim, até T3, e depois faz assim até T4. Tá? Até T4. Então tá aqui, tem alguns intervalos de tempo e ele começa a fazer algumas perguntas. Bom, a primeira pergunta é, o gráfico médio concluiu que o intervalo de tempo entre 0 e T1, a trajetória é retilínea, e não me disse nada sobre a trajetória. O gráfico não me dá a trajetória, o gráfico me dá a posição no tempo. Aqui ele chamou de distância, está errado. Entre T1 e T2, o movimento inverteu de sentido? Não. Inverter de sentido é ter uma inclinação assim e depois assim. Porque inverter de sentido é ter velocidade positiva e depois ter velocidade negativa. Lembra que no gráfico de posição versus tempo a inclinação é a velocidade? Então ele não inverteu o sentido, não. Mesmo que ele tenha feito isso aqui, olha, ele não inverteu. Tá? Porque ele está sempre inclinado para cima. De T1 a T3 ele esteve parado. Pô, aí é que é o questionamento. O que se tu interpretar ao pé da letra, pelo que ele me falou, distância, de T1 a T2, teve uma distância ou não teve? Teve. Então ele andou. Mas por que essa aqui era o que ele gostaria que fosse o item correto? Tá? Então a correta alternativa C. O Jeep esteve parado entre T1, T2 e T3. Entre T2 e T3 ele esteve parado. Se eu botar distância, tu poderia dizer que não estava parado, que ele andou uma distância. É que o elaborador não foi cuidadoso, tá? Não é distância. Se for posição, eu não discuto nada, quer ver? No tempo T2 ele estava numa posição, num local. No tempo T3, nota, ele manteve a mesma posição. Passa o tempo, se eu estou na mesma posição, como é que eu estou? Parado, eu estou em repouso. Aí, beleza. Mas nota, se botar gráfico de distância, por que poderia o pé da letra interpretar de T2 a T3? Tem distância? Tem, tá aqui. Bom, se T2 e T3 teve distância, não andou. Nota a contradição. Então, o erro é colocar distância. Tem que sempre colocar posição, tá? Então tá aí, uma crítica à questão 16. Mas tá ali, a alternativa que ele esteve parado, a ideia era ser posição, tá beleza? Corrige ali então, posição. Em uma curiosa experiência, um estudante coloca duas formigas F1 e F2 nas extremidades A, B, respectivamente, de um tubo. Então tem duas formigas num tubo que terá 1 metro de comprimento, tá? Como mostra a figura. As formigas começam a se mover para dentro do tubo, em sentidos contrários, ambas se movimentando com movimentos retilíneos uniformes. Movimento retilíneo uniforme, sublinha ali no livro. E passam uma pela outra, que dista 40 centímetros de ar. Então está aqui a questão de número 17, um tubo, as duas formigas. O tubo tem 1 metro, ou seja, o tubo tem 1 metro, portanto ele tem 100 centímetros, essa é a extremidade A, essa é a extremidade B. Sai uma formiga daqui que é a F1.
F1 indo para a direita. E aqui na extremidade B sai a F2. Elas se cruzam a 40 centímetros, ó, 50 é bem no meio. Então elas se cruzam a 40 centímetros da extremidade A. Pô, a conclusão é que se elas se encontram a 40 centímetros da extremidade A, é que a formiga F2 é mais rápida que a F1. Notem, ele pergunta para nós o seguinte: qual dos gráficos representado abaixo, assinale aquele que melhor descreve a situação? Bom, o que acontece? Primeira coisa, eu terei que ter sentidos contrários. Como é que eu represento sentidos contrários? Eu represento sentidos contrários com sinais contrários. De quem? Da velocidade. Então eu poderia dizer, não necessariamente isso é referencial, mas vou dizer que para a direita é positivo. Então eu vou dizer que a velocidade da formiga 1 é positiva e a velocidade da formiga 2 é negativa, por exemplo. Tá? Então essa aqui é positiva porque está indo a favor do referencial que eu escolhi. Essa aqui negativa. Agora, como é que graficamente eu represento isso? Bom, eu represento isso graficamente, as velocidades, lembra? A inclinação é a velocidade. Então, esse cara aqui, ó, eu já sei que vai ter que ter uma inclinação positiva e esse aqui uma inclinação negativa. Ou vice-versa, eu não sei, porque eu não sei se esse referencial é o correto. O importante é que uma vai ter que sair da posição 100 e ir diminuindo, outra da posição 0 e aumentando. Ele pergunta para nós se o gráfico, vamos ver, a alternativa A. Tá? Alternativa A. Será que é possível isso aqui? Será que é possível isso aqui? Ó, posição versus tempo. Um deles sai de B, olha ali, ele coloca assim, sai de B, e faz isso aqui, ó. Ele faz isso aqui, tá? Faz isso aqui. E notem, esse aqui ele sai de B. Portanto, esse cara tem velocidade negativa. E o outro faz isso aqui, ó. Será que é possível? Será que é possível? Olha aqui, por que essa é a alternativa correta? Esse cara sai de B e tem velocidade negativa. Como é que eu estou olhando aqui se aqui é velocidade negativa? Inclinação, então esse aqui é o 2, ó. Inclinação para baixo, velocidade negativa. Esse aqui, ó, é o V1 com velocidade positiva e está com inclinação para cima. Aí tu me pergunta, ok, Fabrício, mas por que não pode ser a B? Ah, agora tem uma manhãzinha. Olha aqui, ó, se tudo isso aqui é 100 centímetros, olha aqui, tem coerência isso aqui ser um valor menor, ó, mais ou menos no meio é 50. Então tem coerência? Tem. A alternativa B, esse cara está mais inclinado, dá acima dos 50 centímetros, não pode. Daí quem estaria mais rápido seria o 1. A C, a C não dá, porque a C, ali ó, uma está parada, a que sai de B está em repouso, não dá. A D não dá, porque o que acontece? A formiga B tem menor velocidade, que sai de B, não pode. Tá? E a E não dá porque os dois estão no mesmo sentido. Olha a alternativa E ali no teu livro. Os dois estão com inclinação negativa, então estariam no mesmo sentido. As formigas estão com sentidos contrários. Tá? Uma outra maneira de verificar é o seguinte. Tá vendo que essa inclinação é maior que essa? Não esqueçam, inclinação no gráfico. Qual gráfico? Posição versus tempo significa velocidade. Isso aí me fez acertar a questão porque eu sei duas coisas. Primeiro, eu sei que essa é negativa e essa é positiva. Segundo, eu sei que esse cara aqui, ó, que sai de B, está mais inclinado que esse. Mais inclinado, esse movimento é mais rápido do que esse. Tá certo? Por quê? Porque eles têm que se encontrar à esquerda aqui da posição 50 centímetros. Engenhosa a questão 17, então, que deu gabarito A de Argentina. Tá bom? Então, aquele abraço. Não esqueça de fazer aquela avaliação e divulgar as aulas aí na camaradagem, tá certo? Aquele abraço. Tchau!